tentando dialogar o máximo possível com o setor, nas nossas ações, conversando com as empresas que vão implantar as redes, conversando com os fabricantes, conversando com os centros de pesquisa. Então, para fazer uma política industrial que realmente faça efeito, que a gente não atire em algo que a gente quer e acerte em outra coisa, como muitas vezes acontece, a gente precisa realmente ouvir todos os lados. Então, para começar a minha explanação, eu queria mostrar para vocês como é que a gente está em relação ao mundo na penetração do serviço de telecomunicação. Esse é um retrato de dados retirados de um estudo do World Bank e foi colocado pela OIT, onde a gente vê que a evolução da penetração da telefonia móvel em 2005 eram 34 acessos para cada 100 habitantes, no mundo em 2010 eram 78, no Brasil em 2010 eram 84, e hoje, dados retirados ontem do site da OIT, 123. Domicílios com computador no mundo em 2005 eram 27, em 2010 36 e no Brasil 35, e hoje no Brasil 38. Domicílios com internet no mundo em 2005 eram 19%, em 2010 30%, no Brasil 25% e hoje no Brasil já estamos em 31%. Telefonia fixa no mundo em 2005 era 19%, em 2010 17%, no Brasil 21% e ainda mantemos 21%. É um reflexo que a gente percebe que as pessoas estão preferindo a telefonia móvel, a gente vê o grande crescimento da telefonia móvel. E a banda larga fixa, em 2005 eram 3%, 2010 8%, e no Brasil eram 8,34%, e hoje no Brasil já são mais de 10, indo para 11%. Então a gente começa a ver que há uma demanda muito grande no Brasil, se a gente comparar em termos de mundo, pelo serviço de telecomunicação, né? E não só do ponto de vista absoluto, do ponto de vista proporcional à população. Atrelado a isso, a gente vê o reflexo nessas informações, que hoje o Brasil é o terceiro maior mercado de computador, 55 milhões de residências têm TV e 14 milhões de TV por assinatura, é o quarto maior mercado de aparelhos celulares, quinto maior mercado automotivo, segundo maior mercado de automação e quinto maior mercado de equipamentos médicos. Isso aí reflete justamente aquela demanda por serviço de telecomunicação. Entretanto, se a gente vê a nossa produção industrial, da indústria eletroeletrônica, comparada com a produção industrial mundial, estamos ali, nos últimos 3 anos, em torno de 3%. E se a gente pega até o próprio dados da BIM, né, no site da BIM, o Luciano talvez vai mostrar isso, boa parte desse crescimento industrial vem do aumento da quantidade de insumos importados para fazer os próprios equipamentos. Então, não é porque o mercado brasileiro está a 3%, na verdade ele está menor do que 3%. Como mudar isso? Nos próximos anos, se a gente continuar, se você vê o crescimento da produção industrial aí, nos próximos 3 anos, como a gente faz para aumentar isso? Temos então os desafios e as ações governamentais. O que a gente tem feito? O que está acontecendo? Existe o poder de compra do Estado, que está sendo regulamentado, já tem um estudo feito, as margens de preferência de compra do governo, vai ter um decreto regulamentando, mas isso não é apenas isso que é suficiente para a gente mover esse setor. O Estado compra muito, mas o setor privado compra muito mais do que a gente. Existe o Programa Nacional de Banda Larga, que naturalmente a gente levando infraestrutura, na infraestrutura já vai ter uma demanda muito grande por equipamento. Quando a infraestrutura chegar ao usuário, o usuário vai demandar muito equipamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente entregar isso sem nenhum tipo de condicionante, sem nenhum tipo de ação que incentive a indústria instalada no país. Como é que a gente faz isso? Investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente tem o Funtel, que a gente tem colocado aí, desde quando ele foi criado até hoje, já colocamos mais de R$1 bilhão no setor. Incentivos tributários para investimento em infraestrutura, o regime especial de tributação, que está para ser sancionado pela presidenta Dilma, o decreto já está circulando nas esferas de governo, já saiu do Ministério das Comunicações. E o debêntures para infraestrutura. Mais para frente eu vou explicar o que é cada um desses,
que também é um instrumento bastante interessante para as empresas conseguirem captar dinheiro no setor privado. Bom, poder de compra. O que é o poder de compra? Né? Logo que o governo brasileiro ele editou essa normativa, ele foi muito criticado, né? Às vezes até por desconhecimento das pessoas, mas se você for ver, primeiro de tudo, o Brasil ele não é signatário da OMC para a parte de compra pública. Do mesmo modo como os Estados Unidos, do mesmo modo como Japão, França, todos esses países eles têm os seus Buy American Acts. Por que o Brasil não poderia ter o dele? E é o que a gente fez. Os principais objetivos são políticas econômicas anticíclicas, proteções dos setores estratégicos, pesquisa e desenvolvimento e maior competição no comércio internacional, fortalecendo a indústria instalada no país. Quem está no país, por que não comprar de quem está no país? E basicamente existem 3 instrumentos. Um deles são favorecimento a produtos manufaturados no país, são produtos com tecnologia nacional, e preferência para produtos com tecnologia nacional e com PPP. Tem uma hierarquia de preferências, onde o governo pode fazer uma série de arranjos, quer seja dando restrição à participação de produtos que não são produzidos no país, quer seja dando margem de bids, de lances e licitações especiais para aquele que produz no país. Mas para que esse poder de compra seja efetivamente implementado, a lei também ela fala que a gente tem que ter estudos que mostrem a viabilidade, que mostrem o potencial de geração de emprego, o efeito multiplicador, o potencial de desenvolvimento de inovação, os custos adicionais, que eles vão sair mais caros, a gente sabe disso, o governo decidiu pagar essa conta, e nas revisões dos estudos mapear e verificar o impacto das medidas. Que conforme fosse, não tiver tendo efeito concreto, não tem por que o governo continuar mantendo um tipo de política desse jeito. O estudo já está pronto, e como eu disse, o decreto, já existe um minuto de decreto dentro do governo que tem sido trabalhada para regulamentar isso. Um exemplo da aplicação do poder de compra é a rede da Telebrás. Todo mundo sabe como é que tem sido as licitações, devem ter mais algumas esse ano, estão sendo preparadas, para fazer esse grande backbone nacional. Entretanto, a gente sabe que esse backbone, apesar de ser nacional, comparado com a rede das outras empresas, ele é muito pequeno. A gente sabe disso. O setor privado ele vem desde antes da privatização até hoje em dia, o setor privado ele já tem uma rede muito maior que isso. Se juntar todas as empresas é uma coisa que a Telebrás é muito menor do que essas outras empresas do ponto de vista de poder de compra. Então, como fazer o poder de compra ser implementado pelas empresas privadas? E aí virão as nossas próximas ações, que eu vou falar mais para frente. Nas áreas temáticas que a gente tem aplicado recursos do Funtel, a gente tem, a partir da resolução 82 de 2011, são comunicações ópticas, comunicações sem fio para banda larga e rede de transporte de dados. Não adianta a gente ficar pulverizando recursos em telecomunicações, sabendo que o recurso é escasso. Então, foi uma decisão do Conselho Gestor do Funtel para priorizar essas áreas. E de projetos que estão acontecendo, que por parte de vocês talvez tenham conhecimento, são projetos de redes avançadas, de 4G, são projetos óticos, onde o Brasil é um dos 5 principais centros de desenvolvimento de áreas óticas no mundo. Tem um grupo restrito aí que está trabalhando na vanguarda dos 400 GB, até mais, de transporte ótico, e o Brasil é um deles. Temos a parte de comunicação sem fio para atendimento à área rural. Existe um projeto para a implementação do LTE 450. Estamos trabalhando, inclusive, nos órgãos de padronização mundial. Na UIT, a faixa já está... o modo de uso brasileiro já está sendo colocado dentro da UIT, e dentro do órgão de padronização de fabricação, que é o 3GPP, também há um movimento articulado pelo governo brasileiro, junto com as empresas envolvidas, parceiros do governo, para poder padronizar o LTE 450 também. E aí a gente vê os dados de arrecadação e investimentos do governo em pesquisa e desenvolvimento. Como eu disse, desde 2001 já colocamos mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão no setor para pesquisa.
Atualmente, a gente está fazendo um estudo que mostra o quanto, para cada real que a gente investiu, o quanto isso teve de retorno para o setor. E já temos dados bastante interessantes. Tem casos de projetos que, para cada real colocado, retornou mais de R$10 de faturamento para a empresa ou para aquele produto no setor. Atrelado a isso, existe o Plano Brasil Maior, que é um colegiado interministerial de ações, existe participação do setor privado, onde a parte de complexo eletroeletrônico é dividida em três partes, componentes estratégicos, software, conteúdo, serviços e equipamentos eletrônicos. A ideia é mapear os desafios e focar as ações de governo. Muitas vezes, no passado, a gente percebia que o governo, cada ministério, cada pasta, tinha suas ideias, ia caminhando sozinho às cegas, muitas vezes tinha um retrabalho, muitas vezes em lados opostos, muitas vezes desperdiçando recurso público. Com o movimento articulado do Brasil Maior, a gente consegue sentar numa mesma mesa do BNDES, ao Ministério das Comunicações, dos Ministérios Fins, para que a gente possa induzir de uma maneira organizada e estruturada o setor. Inclusive com participação do setor privado. Alguns dos senhores que estão aqui, com certeza, participam dos fóruns do Brasil Maior. Do regime especial do PNBL. O que é isso? Isso aí é um incentivo tributário, que está na MP 563, PLV 18 agora, né, que está para a sanção da presidenta Dilma, que busca o quê? Desonerar equipamentos de rede, desonerar obra civil, serviços de construção de rede, de IPI e SOFINS, para projetos considerados dentro da regulamentação. A regulamentação, o setor está muito, não sei se curioso, mas ávido para isso estar logo na rua. Ela vai possibilitar praticamente todo tipo de rede, obviamente com alguns condicionantes específicos para cada tipo, mas nada que o setor não dê conta de cumprir, mesmo porque a gente conversou com todo mundo. A gente teve reuniões, uma série de reuniões com o pessoal do Telebrasil, teve uma série de reuniões com a indústria, tivemos na ABIN, tivemos com as empresas de tecnologia nacional, tivemos com as empreiteiras que constroem as redes, justamente pegando subsídios para a gente fazer a nossa regulamentação. Podemos errar? Podemos. Mas acredito que vamos errar pouco. E os condicionantes, se tudo ocorrer conforme a gente está se preparando, vão estar dentro de uma portaria do Ministério e dentro de um decreto. E a parte mais complexa de possibilidade de necessidade de ajuste está na portaria. Então, se a gente perceber que vamos ficar monitorando o setor, se o setor realmente não reagir, a gente pode fazer ajustes necessários. A gente espera que haja uma antecipação de investimentos da ordem de 18 bilhões de reais, investimentos que seriam feitos após 2016, serão feitos antes, e uma renúncia fiscal da ordem de 3 bilhões. Esse número ele é conservador, tá? Pode ser que ele seja maior, mas nossa equipe de economistas avaliou, botou vários condicionantes, é um número bastante sustentável isso, inclusive para convencimento interno no governo, para propor medida. A gente busca implantação de novas redes, modernização, massificação do acesso, e com isso, como a própria MP, e vai ser lei agora, exige, que a gente defina percentuais de produtos produzidos com processo produtivo básico e produtos com tecnologia nacional. Isso é uma forma de incentivar o poder de compra do setor privado. De uma maneira geral, sem entrar nos detalhes dos tipos de rede, dentro das redes de transporte, acesso e estações terrenas satelitais, terão redes óticas, o PGW, que é aquela fibra ótica que fica em cima das torres de energia, redes sem fio, cabos submarinos, FTTH, redes híbridas, 4G, 3G, sem fio, 450, redes locais sem fio também. Existe um forte movimento aí para fazer o escoamento do tráfego das redes móveis. Uma alternativa é pelas redes sem fio. As empresas móveis, agora você chega no aeroporto, você vê rede sem fio da Oi, da TIM, da Claro, da Vivo, e isso aí é uma forma de você escoar o tráfego sem ocupar a rede móvel. E apenas para elucidar como é que vai ser essa divisão de investimentos nas redes e os condicionantes que a gente está pensando.
Haverá um percentual do quanto de equipamento pode ter dentro de um projeto. Haverá um percentual dentro desses equipamentos, o quanto que é PPP e o quanto que é tecnologia nacional, para cada tipo de rede. Porque a gente sabe que tem áreas que tem verticalização, tem tudo, e tem áreas que tem praticamente nada. Então a gente não pode definir um percentual que seja aplicável a todo tipo de rede. Bom, debêntures para infraestrutura. O que é isso? Teve um decreto recente que definiu que as empresas poderiam formar sociedade de propósito específico para fazer um projeto, e esse projeto poderia emitir debêntures, um tipo específico de debêntures de infraestrutura. Essas debêntures, o investidor, quando adquirir elas e quando for ter o seu retorno, se for pessoa física, vai pagar 0% de imposto de renda, e se for pessoa jurídica, vai pagar apenas 15% de imposto de renda. Se a gente conseguir implementar essa política de fato, a gente vai ter criado um mecanismo bastante interessante para a captação de recurso privado. Não deixar as empresas dependendo apenas de dinheiro público. A gente sabe que boa parte dos investimentos que são feitos hoje vem de BNDES, vem, enfim, dos bancos públicos. E aí a gente cria um mecanismo que possibilita os investimentos privados. Todos os tipos de redes vão estar lá dentro, a gente não há qualquer tipo de restrição, e já houve vários contatos junto ao Ministério das Comunicações para entender melhor a medida, algumas dessas empresas já trouxeram os formulários preenchidos para a gente poder ver o que elas estão pensando em fazer para emitir debêntures. Então a gente acredita que até o fim do ano pode ser que apareça já casos concretos de emissão de debêntures de infraestrutura. E para finalizar, o que a gente pensa de futuro? Né? A gente já tem essas medidas de poder de compra privado e público, que indiretamente acabam subsidiando e fomentando a indústria instalada no país. São investimentos que a gente entende que, obviamente, a operadora, a empresa, né, muitas vezes ela prefere pagar mais barato, é um business isso, a gente tem com total consciência disso, mas ao mesmo tempo a gente está tentando criar condições para que o equipamento produzido no país fique tão competitivo quanto um equipamento produzido fora do país. Dessa maneira, a própria indústria começa a trazer seus centros de pesquisa, a própria indústria começa a trazer a sua produção para o país. Então, isso fomenta a implantação de centros de pesquisa, de equipamentos de rede, terminais de acesso, software e aplicativos. Naturalmente, esse ecossistema que a gente está tentando fomentar, ele vai adensar a cadeia produtiva, vai fomentar a ampliação de redes com equipamentos produzidos no país. E aí você para com aquela ideia de ovo e galinha. Quem que nasce primeiro, a produção industrial ou o consumo da produção industrial? O governo está tentando intervir da maneira mais suave possível, porque sempre o governo mete a mão, existe chance da gente acertar em outras coisas, em vez daquilo que a gente está mirando, ouvindo o setor todo, para que a gente possa realmente fomentar a indústria instalada no país, e prover o consumo e os serviços de comunicação. A gente entende que a capacitação de recursos humanos ela é fundamental para isso. A gente também tem uma ação nesse sentido. Temos conversando com o MEC, com o pessoal do FEBRATEL, para formação de instaladores, né? A gente vê que o gargalo é da ordem de 30 mil cabistas que precisam ser formados. A gente já está com uma ação aí bem adiantada com o MEC, então logo ela esteja mais estruturada, a gente deve anunciar conjuntamente. Tem a parte de formação de graduados também, que é um investimento com recursos do Funtel para formação de graduados, e de doutorados também no exterior. Então a gente tem todo um movimento para capacitar o setor, para prover recursos humanos, para atração de investimentos, fabricação, adensamento da cadeia, e no fim das contas o que a gente quer? A gente quer o melhor para a sociedade. O melhor para a sociedade não é a gente botar um equipamento nacional mais caro onde o usuário vai pagar mais. É a gente dar condições para a indústria produzir mais barato, para a indústria nacional se fortalecer, as empresas terem seus equipamentos em suas redes e gerar um ciclo bastante virtuoso. É isso. Obrigado.